Oi, crianças, tudo bem? Eu já estou aqui, ó, me preparando para que a gente possa começar essa nossa aula de hoje, que hoje nós vamos ter muita coisa legal, muita coisa divertida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E olha só, não vale sair da sala ou de frente à TV enquanto a nossa aula não acabar, combinado? Eu sou a professora Lídia. Sou professora no município de Uberlândia e eu trabalho como regente do primeiro ano lá na Escola Municipal Milton de Magalhães Porto. Fica no bairro Segismundo Pereira. Estou muito feliz de estarmos juntos aqui novamente pela TV Universitária. Vocês estão preparados para a nossa aventura de hoje? Vamos lá? Na última aula, nós falamos e lemos a história do Camilão, o Comilão. Vocês lembram da história dele? Olha aí a imagem da capinha do livro, vamos lembrar? Nós conhecemos essa história e vocês lembram dos presentes que o Camilão ganhou dos seus amigos? Nossa, era muito presente, não era? E aí, nós falamos sobre a importância dos números no nosso dia a dia. Para todo lado que a gente olha, os números estão presentes. Então, para a nossa aula de hoje, vamos escrever? Vamos usar o nosso caderno? Eu sei que vocês gostam muito, não é verdade? Então, ó, eu já trouxe o meu caderninho e nós vamos, então, usar o nosso caderno e os numerais da história do Camilão. Vamos lá? Vocês já fizeram muitas atividades sobre esses números e as quantidades no programa Escola em Casa. Eu estava dando uma olhadinha. Foram muitas tarefinhas, não é? Olha só, quantas. Então agora nós vamos apenas lembrar qual é a forma correta de se escrever cada um desses números. Crianças, como nós vamos usar o caderno, é muito importante a gente relembrar algo que eu acho que a sua professora lá na sua escola te falou. Mas vamos relembrar, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente exercita, mais vai ficando grudadinho na cabeça, beleza? Estou fazendo aqui no quadro as linhas, como se fosse do seu caderno. E aí, lá no seu caderno, vocês têm duas linhas que ficam bem nas beiradinhas, assim, ó, em pé. Vocês lembram qual o nome dessa linha que fica nas laterais em pezinho? Chamam-se linhas verticais. Elas são as margens. Toda vez que nós vamos escrever no nosso caderno, nunca, de forma alguma, você pode escrever do lado de fora das margens. Nós sempre vamos escrever aqui dentro, combinado? Outras linhas que aparecem, essas linhas aqui, ó, na cor preta, que estão deitadinhas. Essas linhas deitadinhas assim, são linhas na horizontal, esse é o nome correto. Elas servem para a gente escrever. Então, eu vou tocar na linha. Quando eu escrevo, eu toco e subo, mas nunca encoste na linha de cima, combinado? Que é para sua letra ficar bem bonita. Vamos então começar a escrever no nosso caderno, nessas linhas que a gente aprendeu ali agora, tá? Vocês vão pegar, tem a primeira linha em cima e a segunda linha embaixo, nessa que a gente vai começar a escrever, nesse espaço que está no meio. Então, você vai colocar aí o nome da nossa cidade, que é Uberlândia, a data de hoje, tá bom? Depois que você terminar essa parte, você pula uma linha, que é para o seu caderno ficar bem organizado. Lá na terceira, você vai escrever o nome da sua escola. Aí você vai falar assim, professora, mas agora que nós estamos aprendendo a escrever, como que eu vou saber que letrinha que eu vou usar? Peça ajuda para alguém, ou pegue aí algum caderno que você já escreveu quando você estava na escola. Eu trouxe aqui para vocês verem um modelo
de um cabeçalho que eu passei para os meus alunos no nosso primeiro dia de aula desse ano. Vou mostrar para vocês para lembrar, tá bom? Vejam só, crianças, aqui está o exemplo, ó, o nome da cidade, a data do primeiro dia de aula, tá? Vocês vão colocar a data de hoje. E o ano que nós estamos, 2020. Aí eu pulei uma linha e depois eu coloquei o nome da escola que eu trabalho. Combinado? Assim, ó, sempre caprichando, tá? Uma letrinha perto da outra. Acabou a palavra? Tem que deixar um espacinho. Cuidado para não deixar a letrinha nem muito longe e nem encostando, tá bom? Vamos então começar com a primeira palavrinha. Veja a imagem. É o 0. Lá na história do Camilão, ele estava com uma cesta na mão. E dentro dessa cesta, o que tinha no início da história? Nada, nenhum alimento, só o guardanapo, não era? Então, veja aí como que nós vamos fazer o 0. Nós devemos pular uma linha, fazer o movimento conforme a setinha está indicando, e aí nós vamos escrever a palavrinha 0. Olha as letrinhas que a gente usa, o Z, o E, o R e o O. Então, no seu caderno vai ficar assim. Vamos para o próximo número? Na história, o Camilão encontrou o cachorro fiel lá na roça do seu Manduca. E ele ganhou uma melancia. Vamos então escrever o número 1? Veja só, você começa perto da linha de cima, sobe e depois desce até o final. Coloca um tracinho para ficar bonitinho e vai escrever o número 1, o M. Muito bem, número 1 de uma quantidade, uma melancia. Vai ficar assim. Depois, o Camilão continuou na estrada e encontrou o burro Joca. E ele ganhou 2 abóboras. Vamos escrever então o número 2, essa quantidade das abóboras? Olha só, vejam a imagem. Você começa lá em cima, passa perto da linha de cima, desce. E aqui eu vou fazer um rabicozinho, que é para ficar mais bonito. Ou você pode fazer ele retinho, como mostrou na imagem. A gente coloca o tracinho e vamos escrever a palavra 2. D, O, I, S. Do-is. Muito bem. E, continuando, o número 3, porque quando ele encontrou a vaca, ela deu para ele 3 queijos. Então, vamos aprender o número 3? Eu começo em cima, faço uma curva, outra curva e acabou. Agora, a palavra T, R, E e o S. Não pode esquecer o acento. Esse acento se chama circunflexo. Ele vai fazer a letra E mudar o som, vai ficar E. O som fica fechadinho, como o chapéu fechando o som. Depois, ele também ganhou da vaca 4 litros de leite. Vamos escrever o número 4? Você começa lá em cima, vem para o cantinho, vai para o lado, solta, vai lá em cima de novo e desce. Põe o tracinho para ficar bonito e escreve a palavra 4. Q, U, A, T, o R e o O. Quatro. Ai, aqui tem uns sonzinhos meio complicados, mas você não se preocupe. Logo, logo a gente vai aprendendo um por um desses sons, tá bom? Vamos para a próxima parte da história? Camilão encontrou a galinha, Kiki, e ela deu para ele 5 espigas de milho. Vamos escrever os 5? A gente começa em cima e desce. Faz uma barrigona, volta lá em cima e vem um tracinho para o lado. Agora a palavra C, I, N, C, O.
Muito bem. Vocês viram que eu estou sempre pulando uma linha entre um número e outro? Porque é importante que nós organizamos o nosso caderno para que ele fique sempre bonito, não é? Ó, lavar as mãos antes de começar e manter o caderno sempre num local limpinho. Combinado? Vamos para a próxima parte? Depois, Camilão encontrou o mico Simão e ele entregou para o Camilão 6 bananas. Vamos escrever o número 6. Começa em cima fazendo uma curva e essa curva vai fechando, fechando, fechando até encontrar o risco. Muito bem. Agora a palavra S, E, I, S. Muito bom. Depois ele encontra a abelha Zizi. E aí ele vai ganhar 7 potes de mel. Vamos escrever o 7. Eu começo em cima e vou para o lado. Depois eu desço. Essa é uma forma de escrever o 7. Eu gosto de colocar uma gravatinha nele, porque eu acho que ele fica mais elegante. Você pode pôr também. Depois, a palavra. Parece muito com 6, mas não é. Tem um T e um E para acabar. Depois, nessa história, ele encontra o coelho orelhudo e vai ganhar desse coelho 8 alfaces. O número 8 é meio complicadinho, mas você vai dar conta. Tem que treinar bastante. Você vem fazendo um S e depois sobe. Ó, ficou bonito, hein? Estiloso. Agora a palavra. O, I, to. Muito bom. E agora o 9, porque ele ganhou 9 cenouras. Então, você sobe e desce fazendo uma cabecinha. E agora, um traço grandão para baixo. N, O, V, E. Muito bem. Na história, Camilão também ganhou 10 avelãs do esquilo. Mas esse número 10, nós vamos falar sobre ele num outro momento. Parabéns, nós conseguimos escrever 10 números, porque tem o 0. Então, olha, se o seu caderno não ficou bonito assim, não se preocupe. Treine mais vezes, repita, escreve aqui na frente mais 2, 3 vezes o que couber. Lembre-se de não passar da margem no canto, tá bom? Vocês se lembram de quantos lugares aparecem nessa história? O Camilão, ele foi andando a história toda. Cada personagem ele encontrou num lugar diferente. Você sabe o nome que cada lugar desse recebe? Paisagem. Parece difícil, mas não é não. À nossa volta existem várias paisagens, mas agora vamos lembrar das paisagens que aparecem na história do Camilão? Como eu disse, todos esses lugares que nós vimos aqui na história do Camilão, eles são paisagens. Paisagens é tudo aquilo que está ao nosso redor, não é? Como eu disse anteriormente. Então, a rua onde você mora é uma paisagem. Se você olhar pela janela da sua casa agora, faça isso. O que você viu? Uma paisagem. Você pode brincar de andar pela sua casa e desenhar o que vê através da janela. Seria uma brincadeira bem legal, não é? Então, todos esses lugares, a escola, a rua, a praça, todos eles são paisagens. E existem 2 tipos de paisagens diferentes. Vamos ver aqui um exemplo na história do Camilão. Nós temos a paisagem natural. Olha aí a floresta onde ele encontrou o Simão. Tá vendo? A paisagem está como a natureza foi nascendo, foi crescendo, foi se formando. Parece que o ser humano nem passou nesse lugar, não é? Porque a paisagem está natural, como foi criada, sem nenhuma alteração. Olha a diferença para o curral, onde mora a vaca mimosa. Estão vendo que aqui foi construída uma casa, uma estrada, colocaram uma cerca e estão criando animais.
Quer dizer que o ser humano transformou essa paisagem e agora ela não é mais natural, ela está transformada. Todas essas transformações que o ser humano faz numa paisagem são transformações para ajudar no nosso dia a dia, para a gente poder viver bem. Constrói a casa para a gente poder se proteger, faz estradas que é para a gente poder transitar por elas, constrói pontes para sair de um lado e chegar no outro. Tudo isso é muito bom para nós. Sem esquecer das plantações, das criações de animais, que é para poder a gente ter o nosso alimento. Tudo isso é para o nosso bem. Crianças, vou sugerir a vocês uma atividade bem bacana. É um desenho, mas não é um desenho qualquer. Nós vamos montar o desenho, fazer uma composição. Vamos usar a colagem. Como eu quero que vocês façam? Você vai pensar duas paisagens, uma paisagem natural e uma paisagem transformada. Solta a sua criatividade, tá bom? E aí, você vai reunir aí na sua casa todo o material que você conseguir, que você possa recortar. Revista, livro velho, não esquece de pedir autorização para um adulto ou para qualquer pessoa da família, tá? E você vai fazer recortes nesse material e vai colando para compor a sua paisagem. Aí, eu sei que algumas crianças não têm esse material de recortar em casa. Não se preocupe, você pode desenhar numa folha e aí você recorta e cola. Eu até trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Você vai poder recortar o desenho que você fez numa folha em branco e colar na sua atividade. Ó, vocês vêm, desenha na folha como eu fiz e recorta o seu desenho. O que é importante, crianças, nessa atividade aqui, não é só o desenho que você está fazendo, mas recortar e colar. Esse exercício vai ajudar você para você ficar com a letra cada dia mais bonita. O colorido, ele também vai ajudar, porque quando você colore dentro do espaço, caprichando bastante no seu colorido, para ele ficar bem bonito e bem completinho, você está exercitando a sua mãozinha. Então, agora, eu vou mostrar para vocês os dois exemplos de colagem que eu fiz, tá bom? Aqui, ó, eu peguei material que eu tinha em casa e fui recortando. Achei uma folha cheia de florzinha, coloquei aqui, recortando. Pus um azul para fazer o céu, pus o recorte de uma água. É uma paisagem natural. Olha, a gente não percebe nenhuma alteração na natureza. E aí, se eu não tenho material de recorte, você pode fazer os desenhos, como eu fiz o avião, e ir recortando e depois vai colando. Como eu queria um céu azul, eu vim aqui e colori de azul. Depois eu fui pregando todos os desenhos que eu fiz. Vamos pregar o aviãozinho? Vamos então colar o nosso aviãozinho. Porque o avião foi o ser humano quem fez. Então, é uma transformação na paisagem, no céu. Ficou assim. Viu só? Pessoal, a paisagem, ela também pode mudar conforme o tempo vai passando. Você pode cuidar bem do seu material escolar, porque cada lápis desse aqui, ó, que nós precisamos comprar um novo porque esse acaba, é uma árvore que a gente tem que tirar da floresta para poder fazer esse lápis. Você pode também economizar água, você pode ajudar a sua família plantando uma árvore. E algo que todos vocês na sua casa podem fazer é não jogar lixo no chão. Todo o lixo que a gente joga pela rua, quando a chuva vem, vai levando esse lixo, vai entupindo os bueiros e vai caindo no rio. Viram que rio mais lindo a gente tem aqui na nossa cidade? Se a gente jogar o lixo no chão, todo esse lixo vai parar lá naquele rio. E como que vai ficar o rio? Se todos nós fizermos a nossa parte, nós viveremos num mundo muito melhor. Então, tá aí uma outra tarefa para você, mas essa é para o resto da vida. Cuidar bem do meio ambiente, tratando ele sempre com muito respeito. Vocês se lembram que lá na história do Camilão apareceram muitos personagens? Vamos só relembrar esses personagens da história? Olha, tinha o Camilão,
que era um leitão, muito comilão, né? O burro Joca, a vaca Mimosa, a galinha Kiki, a abelha Zizi, o esquilo, coelho orelhudo, o cachorro Fiel e o mico Simão. Se observarmos bem, vamos ver que cada um desses personagens não se parece muito com o outro, né? Olha, alguns têm a orelha bem grande, uns são meio gordinhos, como a vaca, outros são mais magrinhos, como o mico. E olha a abelha, tem até um ferrão no seu popozão, ó. Cada um é de uma forma. Uns são bem grandes, altos, os outros são mais baixos. Vocês perceberam que cada um é diferente do outro, não é? E aqui, na vida real, como nós somos? Somos diferentes também. A gente já falou sobre isso nas últimas aulas. Vamos ver um exemplo? Olhem essa imagem. São muitas crianças. Observem que nenhuma é igualzinha à outra, não. Respondam para mim. Que diferenças você nota entre essas crianças? Podemos ver o cabelo, não é? A cor da pele. Que mais, gente? A altura também é diferente. A forma do corpo, né? Às vezes um é mais magrinho, o outro é mais gordinho. A cor dos olhos também é diferente. Nossa, muita coisa. E agora, o que elas têm de parecido? Observa bem. Muitos são meninos, outros são meninas, não é? A idade parece que é a mesma, não é mesmo? E muitas outras coisas que eu tenho certeza que vocês estão aí falando, né? Você acha que no Brasil as pessoas são fisicamente parecidas ou elas são mais diferentes? Não esqueça, fisicamente é como é o nosso corpo, tá bom? Já pensou? Vou te ajudar. Aqui no nosso país é uma riqueza sem tamanho, porque as pessoas são muito diferentes. Lá no início, quando o nosso país começou a receber pessoas para vir morar aqui, veio gente de tudo quanto é canto. Depois nós vamos falar sobre isso numa outra aula. E aí, toda essa diversidade, que quer dizer toda essa diferença física que existe entre as pessoas, fez do nosso país um lugar muito rico, muita cultura, muito jeito de ser, e um acaba completando o outro. Quando nós vemos uma pessoa muito diferente de nós, o que a gente deve fazer? Isso mesmo, nós devemos tratar bem e respeitar a outra pessoa, mesmo que ela seja diferente, porque no final eu também sou diferente e você também é diferente. E aí nós temos que observar que algumas pessoas não fazem isso, tratam o outro mal, às vezes são violentas. Na escola em que eu trabalho, eu já vi isso acontecer, não muito, mas eu já vi, porque as crianças ainda não sabiam. Então, nós temos que ajudar, eu e você. Vamos ver aqui uma situação de alguém que está fazendo uma violência com o outro, tratando mal? Vejam esse exemplo que está aqui nessa imagem. Um menininho puxando o cabelo da menininha. Isso pode? Não, não é legal. Olha os outros dois, brigando, batendo um no outro. Pode? Não é legal mesmo. Mas você acha que existe só esse tipo de violência? É só bater, empurrar, chutar? Só isso que é tratar o outro mal? Não é. Veja outro exemplo. Quando a gente se comunica, quando a gente fala algo para outra pessoa que deixa essa pessoa magoada e chateada, olha aí o semblante dessas crianças, olha o rostinho delas.
tá triste, não é? Chorando. Por quê? Porque os outros estão falando algo que está magoando ela. Isso também é violência. Se nós não soubermos como nos comunicar com o outro, a gente pode, às vezes, agir de uma forma que deixa a outra pessoa magoada. Então, temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Separei, para terminar a nossa aula, uma atividade muito divertida. Nós vamos brincar. Só que, para fazer essa brincadeira, nós temos que construir o brinquedo. Vocês já brincaram de telefone de copos? Sim ou não? Quem disse sim, que bom! Pode me ajudar agora fazendo bem rapidinho esse brinquedo. Quem disse não, que ótimo! Uma brincadeira nova para a gente brincar. Vamos lá? Você vai precisar de 2 copos de plástico duro. Se você usar o copo descartável, às vezes não dá nem para chegar ao final da brincadeira, porque ele quebra por ser muito molinho. Então, ó, copo assim. Eu não tinha na minha casa. Então, eu peguei 2 latinhas. E foi bom, porque eu pude reutilizar essa lata. Vai precisar também de 10 metros de barbante. Eu já trouxe cortado. É esse barbante aqui, ó. Pode ser mais grosso ou um pouquinho mais fino. Muito fino, não. Você vai precisar também de um martelo e um prego. Quanto maior for o prego, maior vai ficar o buraco. Então, você decide aí junto com a sua família qual prego você vai usar. E uma fita também. Última coisa que você vai precisar, um adulto. Isso mesmo, busca um adulto para poder te ajudar, porque tem coisa aqui que só ele vai poder fazer. Primeiro, você vai marcar o lugar que vai bater o prego. Então, é só pedir o adulto para colocar o prego onde você marcou e bater. Depois, você vai pegar a ponta do barbante e vai colocar ela pelo furinho. Pede o adulto para fazer isso se você usar essa latinha, porque senão corre o risco de você se cortar com o furinho, tá? Então, não esquece. Pede um adulto. Como o meu furo ficou largo, ficou grande, quer dizer, eu vou fazer um nozinho maior. E depois, é só você vir e tampar o buraquinho com essa fita. Não esquece. Se você usou a lata, pede o adulto para fazer isso, para você não se cortar. Depois, você pega a outra ponta do barbante e coloca no outro copinho. Então, para chegar nesse copinho furadinho assim, você tem que ter feito todos aqueles outros passos que eu já fiz. Pronto! O nosso brinquedo já está construído. Como meu barbante é grande, ó, dá para ir de um lado do outro na casa e conversar. Chama alguém da sua família, ou um irmão, sei lá, qualquer pessoa. E vamos poder brincar agora. De um lado, um fala e do outro, o outro escuta. Depois vocês trocam. Vamos ver se essa brincadeira vai dar certo? E lembrem-se sempre, na hora de se comunicar com o outro, sempre com carinho e com respeito. Vamos então lembrar as atividades que vocês têm que fazer depois dessa aula de hoje? Vamos lá. Cabeçalho com os números no caderno. A atividade de colagem dos 2 tipos de paisagem. E depois, confeccionar o telefone de copos e se divertir com essa brincadeira. Não esqueçam de que em todas as atividades você deve colocar a data. Se for possível, faça um vídeo de você brincando com o telefone, mande para a escola onde você estuda. Mas se não tiver como, guarde bem essa experiência para contar para toda a turma quando você voltar às aulas. Crianças, então agora eu já vou me despedindo. Estou muito triste de ter que ir embora, mas se você me prometer que na próxima aula você vai estar aqui comigo, eu já vou ficar um pouquinho melhor. Então, ó, um beijo bem grande para vocês e não se esqueça, evite sair de casa, mas se for extremamente necessário, não esqueça de usar máscara e sempre lavando
a sua mão ou usando o álcool gel. Combinado? Beijão, até a próxima!